Aleluias. Eu gostaria que você ficasse de pé só mais um pouquinho. Eu não sei o que te trouxe até este lugar nessa noite. Eu não sei o que tem passado pela tua cabeça. Eu não sei quais são os problemas que têm assolado o seu coração, o seu sono. Mas eu sei o Deus que está neste lugar. Eu sei o tamanho do Deus que preparou essa noite para você. Eu não sei se alguém te convidou, se você está aqui por obrigação, porque você se comprometeu a estar, ou porque alguém poderia falar algo se você não viesse. Mas o Senhor, Ele veio neste lugar nessa noite porque Ele tinha um compromisso com você. Então eu quero que você feche seus olhos agora. E eu quero que você, lá de dentro do seu mais profundo interior, você clame ao Senhor. E eu quero que você repita esse refrão, porque esse louvor é muito forte. A presença do Senhor neste lugar é muito forte. Eu sei que existem muitas pedras neste caminho. Existem muitas pedras que têm te feito muitas vezes se assentar, desistir, olhar para frente e pensar: eu não vou conseguir mais, eu não aguento tropeçar mais, eu não aguento cair mais. Então feche seus olhos e clama ao Senhor agora, bem forte. Renova minha terra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama agora, renova minha terra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama o Senhor, Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas Ele quer que você desperte, Ele quer que você acorde, Ele quer que você não desista. Amém? Então eu quero que você aplaude ao Senhor bem forte. Aplauda ao Senhor bem forte. O Senhor quer falar para você nessa noite. Então eu quero que você abra os seus ouvidos para ouvir. Eu quero que você abra os seus olhos para se atentar àquilo que o Senhor quer falar para você. Amém? Os irmãos podem se assentar. Como a pastora Vera falou, o ano de 2012 já está se encerrando. Passa tão rápido. Quando a gente vê, já passou. Já estamos começando um novo ano. São novas propostas, são novas ideias, são novos sonhos. Mas infelizmente também são novas pessoas desanimadas, são pessoas que estão desistindo, pessoas que pensam que não dá mais, que não tem mais jeito, que vai ser simplesmente só mais um ano, mas que para ela já acabou. Mas o Senhor quer falar para você nessa noite que Ele tem algo novo para você. Amém? Ele tem algo reservado para você e Ele vai te surpreender. Mesmo que as circunstâncias digam contrário, Ele vai te surpreender. Amém? E eu essa semana fiquei procurando sobre o que falar. Eu gostaria de falar algo que nos animasse para um 2013, que nós não nos deixasse os problemas, as pedras, os tropeços nos desanimar. E eu queria falar algo que o Senhor viesse realmente nos despertar
para um novo tempo nas nossas vidas. E aí eu conversando com o pastor Alexandre, e o Senhor me deu uma palavra para falar sobre um grande homem que viveu e passou por grandes coisas, mas ele teve uma trajetória difícil, mas ele foi um grande vencedor e um grande campeão, né? E eu até falei com o pastor Alexandre, eu falei, acho que eu vou ser até repetitiva falando deste homem, mas eu admiro demais. Eu admiro muito, porque ele foi um grande vencedor, que é José. E eu quero falar com você nessa noite sobre José. E muitas vezes nós nos encontramos em situações iguais a que José passou. Ou talvez nem chegando, às vezes as nossas situações não chegam nem perto do que o que José passou e nós desistimos. E ele não desistiu, né? Ele foi um grande homem, ele era o filho preferido de Jacó. Ele era o filho da velhice de Jacó. E Jacó o amava demais, né? E ele passou por momentos de muitas dificuldades dentro da sua casa, com seus irmãos. E ele venceu tudo isso. E ele morreu com 110 anos. E ele foi ainda homenageado na sua morte. Ele foi embalsamado, né? Ele foi tratado como um grande homem. E eu quero que a gente tire muitas lições através da vida de José, né? O texto, ele está em Gênesis. Eu até fiquei procurando assim uma só passagem para a gente poder ler no início, né? Mas o texto é muito amplo e eu quero que vocês depois leiam em casa Gênesis capítulo 37 até 45, que vai contar toda a trajetória de José. E hoje nós vamos estar falando sobre alguns pontos da vida de José, para que nós possamos despertar. Nós precisamos despertar, igreja. Nós temos entristecido, nós temos deixado o desânimo, o cansaço, né, entrar nas nossas vidas e fazer com que nós desistimos dos nossos sonhos. E José não desistiu. E o tema da nossa mensagem de hoje é: não desista dos seus sonhos. A trajetória de um campeão. Se você quer ser um campeão, você tem que entender que você não pode desistir dos sonhos de Deus para a sua vida. Amém? E os caminhos pelos quais José passou são caminhos que realmente tinha tudo para fazer com que José desistisse do sonho dele, né? Primeiro, José teve um grande sonho. O Senhor mostrou para ele que ele ia ser um homem grande, que os outros iam reverenciá-lo, né? E ele sonhou e ele acreditou naquilo que o Senhor falou para ele. E aí, a partir daquele sonho, começaram a acontecer muitas coisas na vida de José, e que para nós talvez seria um motivo de desânimo, né? Muitas vezes Deus lança sobre nós, Deus fala conosco, traz pessoas para falar conosco, para nos mostrar o que vai acontecer, o que Deus tem de promessa para nós, tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, mas as coisas começam a acontecer, as circunstâncias vêm e a gente vai desanimando, e a gente vai desistindo, e a gente vai fazendo a escolha errada, né? José tinha tudo para fazer a escolha errada. Primeiro, ele foi odiado pelos irmãos. Primeiro, ele foi renegado pelos irmãos. Os irmãos dele não gostavam dele, tinham inveja dele, né? Porque o pai preferia José. Então ele foi lançado numa cisterna. Depois ele foi vendido como escravo para o Egito. Depois ele foi parar na casa de Potifar, e aí ele foi se tornar mordomo. Depois ele foi preso de novo como escravo. Meu Deus, que dificuldade para alcançar aquele sonho. Mas depois o Senhor honrou José e ele foi governador. Amém? Então nós devemos aprender algumas coisas que eu quero que você preste bastante atenção nisso nessa noite. Que nós devemos aprender que não existe terreno estéril quando é Deus que nos lança, quando é Deus que nos planta naquele lugar, né? Muitas vezes você pensa: Senhor, aqui eu não vou conseguir alcançar nada. Neste lugar que eu estou, eu não vou conseguir prosperar, não
mas se foi o Senhor que te colocou naquele lugar, por mais que aquele lugar pareça um terreno estéril, que não brota nada, que não dá fruto nenhum, o Senhor vai te fazer frutificar naquele lugar. Amém? Ele foi plantado na casa de Potifar e ele deu frutos. Ele foi plantado no cárcere e ele deu frutos. Ele foi plantado no palácio e ele deu frutos. Então, não existe terreno estéril quando é Deus que lança a semente. Amém? Então, se Deus te lançou em algum lugar que você pensa que ali não tem saída, que aquilo ali não vai crescer, não. Eu fui mandado para um setor que lá o pessoal aquilo ali já cheira até mal, parece que está todo mundo morto. Aquele lugar é horrível, ali não tem como nada crescer, nada desenvolver naquele lugar. É uma salinha lá embaixo, lá no subsolo do subsolo. Para a gente chegar lá até demora. Não tem como eu crescer, mas se foi o Senhor que te colocou lá, Ele vai te fazer crescer. Amém? Ele tem um objetivo para a sua vida naquele lugar. Amém? E não é o ambiente que faz a pessoa. Às vezes nós pensamos, não, fulano está desse jeito, porque você não sabe o ambiente que ele vive. Meu querido, anote isso aí na sua agenda, na tua cabeça. Não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que transforma o ambiente em que ela vive. Amém? Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não importa o ambiente que te lançarem, o lugar que te colocarem, é você que vai fazer a diferença naquele lugar, né? Nós não podemos nos deixar ser influenciados, né? José, ele foi parar aonde? Na casa de Potifar. Ele foi vendido e foi parar lá na casa de Potifar. Ele foi ser mordomo, né? E aí aquele ambiente tinha tudo para que ele fosse corrompido, né? Aquele ambiente estava um ambiente perfeito para ele ser corrompido. Por quê? Potifar entregou tudo na mão dele. Potifar entregou tudo para ele cuidar. Por quê? Porque Potifar reconheceu que nele existia algo especial, existia algo diferente, existia a presença de Deus. O Espírito Santo habitava na vida de José. Então, se você pensa que é o ambiente que você está que vai fazer a diferença na sua vida, não. É você que vai fazer a diferença lá onde você é colocado. Se você foi chamado para trabalhar em um determinado lugar e você fala, não, pastora, eu estou lá só para, sei lá, servir cafezinho, ninguém nem me vê, eu passo, eu só sirvo café, faço a limpeza, chego antes de todo mundo, mas as pessoas reconhecem aqueles que têm a presença do Senhor. Amém? A presença do Senhor, ela faz diferença onde você está. E aí as pessoas vão começar a olhar para você de uma forma diferente. E daqui a pouco, de servir cafezinho, você é quem vai ser servido. Amém? Então, José, aconteceu isso com ele. Ele foi... Potifar reconheceu nele a presença do Senhor e ele fez a diferença no trabalho dele. Então nós podemos fazer a diferença no nosso trabalho, nós podemos fazer a diferença na nossa escola, nós podemos fazer a diferença onde nós passarmos. Lá em Gênesis 39:3 fala exatamente sobre isso, que é onde vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Quando nós somos separados pelo Senhor e quando nós decidimos viver a vida de Deus, tudo aquilo que nós colocamos as mãos prospera. Amém? As pessoas reconhecem a diferença, as pessoas percebem e falam, nossa, é impressionante como tudo aquilo que ela faz prospera, dá certo. Tudo aquilo que ele faz dá certo. O que é isso? Como é que ele é tão abençoado? É porque aquele que tem o Senhor prospera e é abençoado. E Potifar reconheceu isso e ele fez com que José se destacasse. Amém?
E outra coisa, seja influenciador em vez de ser influenciado. Infelizmente nós vivemos num mundo hoje em que os nossos jovens têm sido muito influenciados. Os nossos jovens têm sido verdadeiramente tragados pela influência do mundo, né? Tudo aquilo que está na moda eu quero igual. Os meus amigos fazem assim, eu também vou fazer. Em vez de você fazer a diferença, você é influenciado por eles. Eu sempre converso isso com o pessoal do louvor, da dança, né? Que nós fomos separados para fazer a diferença. Não para ser iguais àqueles que estão lá fora, mas que nós não sejamos influenciados, porque aqueles que são influenciados são levados pela maré. E aqueles que são influenciadores na presença do Senhor fazem a diferença. E José, ele era influenciador, ele não desistia, ele não desistia do propósito que o Senhor tinha para ele. E ele influenciava as pessoas a serem corretas como ele era. Amém? A expectativa de Deus a nosso respeito no mundo. José sabia que Deus esperava muito dele. E muitas vezes nós sabemos que Deus espera de nós, mas nós decepcionamos ao Senhor. E eu acho muito bonito esse versículo que no capítulo 39, versículo 9 fala: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. É em Gênesis, não sei se eu falei, Gênesis 39, versículo 3. Então, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José não estava se preocupando com o status dele, com o relacionamento dele com Potifar, mas ele se preocupava com Deus. O que eu vou fazer diante do meu Deus? Como é que eu posso tomar uma atitude dessa? E o que Deus espera de mim? E como Deus espera que eu seja e eu vou ser dessa forma? E muitas vezes nós não nos preocupamos com Deus, nós preocupamos com o outro, nós preocupamos com o que as pessoas vão pensar e esquecemos das expectativas de Deus ao nosso respeito. Amém? Não basta sonhar, é preciso não desistir dos nossos sonhos, né? 2013 está aí. 2012 se passou, muitos sonhos foram concretizados, mas muitos foram deixados para trás. Se nós pegarmos o nosso projetando 2012, nós vamos ver algumas coisas que a gente fala: nossa, eu tinha escrito isso, nem me lembrei que eu queria muito isso. E às vezes nós sonhamos e as circunstâncias fazem com que nós deixamos os sonhos irem passando e a gente não alcança, porque nós mesmos desistimos, né? E Deus, Ele tem grandes sonhos para nós. Com certeza o Senhor, Ele quer que nós cresçamos, que nós prosperamos, que nós venhamos viver o melhor dEle, mas Ele não quer que nós desistimos dos nossos sonhos. Então, não basta sonhar. José sonhava, mas ele não desistia. Em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele olhou para trás e falou: não, eu vou dar um jeito de voltar para minha casa, eu não quero mais isso. Ou então eu vou fugir dessa prisão, eu vou sair daqui da casa de Potifar, aproveitar que ele confia em mim, eu vou dar um jeito. Não, Deus prometeu, mas está difícil demais, eu não dou conta. Não, ele não desistiu do sonho dele. Amém? E entre sonhar e a realização deste sonho existem muitos caminhos, existem muitas coisas que você precisa decidir na sua vida. Então, muitas vezes nós estamos diante de muitas escolhas e nós alcançamos os nossos sonhos quando fazemos as escolhas certas. Amém? E eu quero falar para você sobre algumas coisas que são muito importantes para que você faça a escolha certa, para que você seja uma pessoa vitoriosa, que 2013 seja diferente naquilo que você errou em 2012, naquilo que você pensa que pode fazer diferente, que dessa vez vai dar certo. Então eu quero que você pense nisso, reflita
reflita sobre isso e coloque em prática. Amém? Primeira coisa, não desista dos seus sonhos. Determinação e persistência são as marcas dos campeões. Não tem nenhum campeão que não seja persistente, que não tenha passado por momentos de dificuldades, por momentos de muita garra. Com certeza todos esses grandes atletas, eles praticam muito, eles não desistem daquilo que eles querem, eles ultrapassam às vezes o limite da dor, o limite da superação, para que eles possam ser campeões, né? Então, que você não venha mesmo desistir, que você seja determinado. Qual é o seu sonho? É passar em um concurso público? Pastor, eu quero, sei lá, ser juiz, procurador, promotor, né? Gestor. São os concursos difíceis, né? Por aí os concurseiros sabem disso, mas não estudam, não querem pagar o preço de estar lá nos cursinhos, de estar separando um tempo para estudar mesmo, para poder dedicar aquilo ali. Não alcançam. Mas se você for persistente, se você não desistir, vem o sono, vem o cansaço, vem o convite para poder sair, para poder deixar para estudar no final de semana, vem querer dormir um pouquinho mais, mas você não desiste. Você vai lá e é persistente naquilo que você quer. Você vai ser abençoado. Amém? Você vai ser um campeão. Você vai testemunhar aqui na casa do Senhor que você alcançou, porque você foi persistente. Amém? Segunda coisa que nós podemos aprender com José: viva acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Onde José chegava, ele era posto em lugar de excelência, porque ele tinha a presença do Senhor. Então, quando você tem a presença do Senhor, você sempre vai se destacar. Quando você busca servir ao Senhor, quando você busca ser correto e fazer as coisas conforme a palavra de Deus diz que você tem que fazer, você vai ser abençoado. Amém? Você não vai ser nivelado por baixo, mas você vai ser nivelado por cima. Seja lá onde você estiver. Ele na casa de Potifar, ele foi colocado como mordomo. Quando ele foi preso, mesmo lá naquela prisão, ele foi colocado como chefe, ele que cuidava dos outros presos, né? O capitão colocou ele como chefe, como cuidador dos outros presos. Quando ele estava no palácio, ele foi governador, né? Ele foi tão honrado pelo rei, que o rei falou para ele: a única diferença minha e sua é que eu me assento no trono, mas você pode fazer tudo. Você tem a minha autoridade para cuidar de todas as coisas. E o rei colocou um anel na mão dele, colocou um colar de ouro no pescoço dele, entregou para ele essa autoridade, né? Então, onde ele estava, ele se destacava. Onde você estiver, dê o seu melhor. Às vezes você quer crescer, você está trabalhando em uma empresa, mas você ainda não chegou naquilo que você quer ser ainda. Você não chegou se você quer ser chefe, se você quer ser administrador daquele lugar, ou secretário, não sei qual que é o seu objetivo, mas se você não chegou ainda naquilo, você tem que fazer bem onde você está. Faça bem feito o seu serviço. Se você trabalha de costureira, seja o melhor costureiro. Se você trabalha de doméstico, seja a melhor doméstica. Se você é faxineira, seja a melhor faxineira. Amém? Se você é funcionário público e naquele lugar todo mundo dorme, ninguém faz nada, faça a sua diferença. Amém? Eu ouvi um testemunho de um irmão aqui da igreja mesmo, né? Que ele começou a trabalhar num lugar onde todo mundo não faz nada. E ele falou assim: eu não quero fazer nada, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar, eu quero produzir. E lá um dorme, um assiste seriado o dia inteiro. E aí ele começou a fazer a diferença. E lá, nos primeiros dias, o nome dele já entrou como um dos possíveis
a serem promovidos. Por quê? Porque Deus honra quando você faz a diferença. Mesmo que você pense, não, eu sou só um estagiário. Estagiário não é promovido, não. Estagiário é escraviário, né? Muita gente fala isso, que estagiário é escraviário, né? Não tem promoção. Quando lançarem uma promoção, vai ser o seu nome que vai ser colocado, amém? Então faça bem feito, não siga na onda daqueles que, não, você está chegando aqui que você não conhece ainda não. Aqui é tudo assim, tranquilo, a gente faz na hora que quer, na hora que quer, só tem que cumprir hora. Não, faça a diferença que o Senhor vai te honrar, amém? O Senhor vai te honrar. Viva de tal forma que seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Meus queridos, infelizmente a gente tem vivido um tempo de que você não pode confiar em ninguém. Você não pode confiar nas pessoas, né? A gente pode ver que antigamente as pessoas nem assinavam papéis, era só a palavra. A pessoa dava a palavra dela, já estava dada, acabou e não voltava atrás. Hoje em dia as pessoas assinam, fazem contratos, vão no cartório, registram, fazem tudo e mesmo assim voltam atrás, não cumprem aquilo que está no contrato. Infelizmente as pessoas hoje são mentirosas, enganadoras, não confiam uns nos outros, né? E assim, a gente pode estar fazendo essa viagem agora, que nós viajamos de férias, nós fomos para um outro país, e nós podemos ver que às vezes um lugar que a gente julga ser tão, como dizem, tão capitalista, talvez, né? Um país onde as pessoas não pensam um no outro, onde cada um por si e Deus por todos, né? Que é os Estados Unidos. Nós vivemos lá um lugar onde as pessoas ainda acreditam umas nas outras, né? Na palavra um do outro. Nós chegamos em uma loja e aí eu fui trocar um produto que eu já tinha comprado há uns 2 anos. E aí eu falei que comprei o produto lá e tal, daquela loja, o que ele poderia fazer por mim? Ele falou, você tem nota fiscal? Eu falei, não. Mas você comprou aqui? Eu falei, comprei. Ah, então tudo bem. Foi lá dentro, pegou outro produto e me entregou sem nota fiscal, sem nada. Eu falei, aonde que eles iam fazer isso? Infelizmente, no Brasil, para você conseguir fazer um negócio desse, né? Você tem que provar que você comprou, que aquela sua nota não é falsa, que não foi uma fraude que você comprou. E aí, outra situação também, a Andréia comprou um produto em uma outra loja e o produto sumiu, e ela não sabe o que aconteceu, se esqueceu na loja, se esqueceu no shopping, se ficou em casa, se perdeu no hotel, não sabe, não encontrou. E aí, ela voltou na loja para perguntar se o produto não tinha ficado lá, né? Aí o cara procurou e falou, não ficou aqui não. Aí ela falou, pois é, eu comprei aqui, não era uma coisa barata, né? Era uma coisa bem cara. Daí ele falou, não, então espera um minuto. Foi lá dentro, pegou outro novinho, entregou para ela. Ele falou, não, toma aqui, você perdeu. Como se fosse assim, uma obrigação deles, você comprou, você tem direito ao produto. A gente ficou assim, impressionado, né? Então, eles acreditam muito na palavra das pessoas. São aquelas pessoas honestas, né? Claro que tem problema em todos os lugares, mas a gente passou por essas situações e nós infelizmente pensamos, por que no Brasil não é assim, né? É difícil de confiar. Então que você seja uma pessoa diferente. Quando a pessoa falar assim, foi a Nel que me falou isso, por mais que seja uma história cabulosa que parece ser impossível, foi a Nel que falou, assina embaixo, é verdade. Foi a irmã Isabel que contou isso. Se foi a irmã Isabel que falou, meu filho, pode acreditar, ela não mente. Que você seja uma pessoa íntegra, que as pessoas confiem em tudo aquilo que você fala, amém? Porque infelizmente tem pessoas que até quando fala a verdade, a gente não acredita. A gente duvida de mínimos detalhes, porque são tão mentirosas, inventam tanta história que às vezes ela mesma se perde nas histórias, ela mesma já acredita na própria mentira, de tão mentirosa que é, já não consegue nem saber mais o que é verdade e o que é mentira. Não, José era uma pessoa honesta, íntegra, podia confiar nele. E o povo do Senhor tem que ser um povo assim, um povo verdadeiro, que quando a pessoa falar assim, foi fulano que falou, foi fulano que fez, ele falou que vai fazer, então você vai acreditar, amém? Sejamos diferentes, porque nós carregamos
Senhor dentro de nós, o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então nós não podemos envergonhar a Deus. Amém? Infelizmente muitos cristãos, muitos crentes, envergonham a palavra do Senhor com mentiras, com falsidades. Então seja uma pessoa que até os caluniadores e os críticos passem por mentirosos. Naquele momento em que a mulher de Potifar quis envergonhar José, ela chamou os homens e falou: ele que tentou me fazer algo comigo, ele que tentou e tal. O marido de Potifar acreditou na esposa dele? Eu creio que não, porque naquela época, se ele tivesse realmente acreditado naquela mulher, ele tinha mandado matar José. Mas como ele era um político, ele tinha que manter, o nome dele, ele tinha que fazer alguma coisa. Mas aí ele mandou que ele fosse preso. Então, até aquele capitão acreditou em José, não acreditou na esposa dele, porque ele sabia da integridade daquele homem. Amém? Então que nós possamos ser dessa forma, que as pessoas não duvidem da nossa palavra. Quarta coisa, não negocie princípios. Honre o nome de Deus e Deus o honrará. Se a gente for analisar os tempos que se passaram desde a época da minha avó, da minha bisavó, ou da época dos meus pais mesmo, muitas coisas já mudaram. Muitos valores já mudaram. Muitas coisas que a gente antes acreditava que era de determinada forma, que deveria ser de determinada forma, não são mais. Mas uma coisa jamais vai mudar: os princípios de Deus. Jamais nós devemos mudar aquilo que é princípio do Senhor. Amém? E Potifar e José estava em uma excelente posição na casa de Potifar. Ele era administrador de tudo que Potifar possuía. Mas ele sabia que existia um princípio que ele não podia de forma alguma ultrapassar, que ele não podia de forma alguma negociar esse princípio, que era ter algo com a mulher de Potifar. Ele tinha a oportunidade, Muitas vezes nós pensamos assim: ninguém está vendo, eu posso fazer isso, Imagina ali, Potifar José estava numa situação onde estava só ele e aquela mulher. Se ele quisesse ter um relacionamento com ela, não teria, ninguém ia saber. Ninguém precisava saber, Mas o caráter dele era o caráter de Deus. E ele não podia de forma alguma corromper esse princípio, como a gente leu no versículo 9. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Qual é o nosso limite quando ninguém está nos olhando? Muitas vezes nós pensamos que não, nós somos capazes, eu faço e tal, mas quando ninguém está olhando, a gente vai lá e esquece dos princípios de Deus. Quando ninguém está olhando, eu posso ir lá na internet, acessar aqueles sites que vão me trazer, às vezes, um prazer carnal ou um prazer momentâneo. Quando ninguém está olhando, eu posso, usar uma roupa em um lugar que ninguém me conhece. Eu vou usar hoje um vestidinho assim mais curto e tal, para atrair os olhos dos homens, ou eu vou fazer alguma coisa, ninguém está me vendo. José estava num lugar onde ninguém conhecia ele, Ele estava em uma posição que ele poderia usufruir daquela situação, mas ele não, em momento algum, ele quis romper o princípio de Deus. Em momento algum, ele negociou o caráter de Deus sobre a vida dele. Então nós temos que entender isso, que nós não podemos negociar os princípios, nós não podemos negociar aquilo que Deus tem para nós. O caráter nosso tem que ser moldado de acordo com o caráter de Deus, mesmo que seja difícil. Pastor, foi difícil demais, eu não consegui resistir, estava ali naquela hora, Gente, aquela mulher devia ser muito bonita. Os comandantes, eles poderiam escolher as mulheres que eles queriam, E eu tenho um pastor que eu gosto muito dele, que ele fala: se aquela mulher fosse feia, ela não ia atrair ele. Mulher feia não atrai ninguém. Aquela mulher devia ser linda. E mesmo assim, ele resistiu
Deus, ele manteve o princípio do Senhor. Então, se você às vezes está passando por uma situação que você tem a oportunidade, ninguém está vendo, você que cuida de toda a administração da empresa, de todo o dinheiro, fica com você. Ah, sou eu que faço a contabilidade, se faltar 100 ou se tiver 100 a mais, ninguém vai perceber, só hoje eu vou pegar aqui esse 100. Ah, não, esse caixa aqui é uma bagunça, ninguém controla não, vou pegar aqui uns 200, ninguém está vendo. Ninguém pode estar vendo, mas o Senhor está vendo. Amém? Não, ninguém me conhece aqui no meu trabalho não, vou contar aqui uma mentirinha. Ah, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Igreja, nós temos que mostrar aquilo que nós somos quando nós estamos somente nós, eu e Deus, né? Aí que o Senhor vai ver realmente qual é o nosso caráter. Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando ninguém está vendo, né? Muita gente às vezes aqui na igreja é uma beleza, é uma bênção, é uma maravilha, que você fala, nossa, esse irmão é uma bênção. Mas quando chega em casa, distrata a esposa, malbate nos filhos, é grosso, é ignorante, ou a esposa da mesma forma. Então quem é você quando ninguém está vendo? Então que você busque o caráter de Deus, que você busque ser de acordo com aquilo que Deus tem para você. Amém? Quinta coisa, não aceite o ódio definitivo e fatal. José passou no início da história dele, a gente vê que ele passou por um momento de ódio dos irmãos, de dificuldade, a família não aceitava, né? Ele teve, os irmãos dele não aceitavam, os irmãos dele tinham inveja e ódio dele, e mesmo assim ele continuou, ele persistiu e perdoou os irmãos. Ele foi odiado, mas mudou a sua história, e aqueles que o odiaram se reconciliaram e foram recebidos com amor. Amém? Deus tem o poder de mudar a história das suas vidas. Deus tem o poder de mudar a história da tua casa, dos teus irmãos, dos teus pais. Às vezes muitas pessoas vivem como se fosse um inferno dentro de casa, brigas diárias, e aquilo vai te deixando triste, você vai guardando aquilo dentro do seu coração, e aquele ressentimento, e aquela tristeza. Mas José não fez isso, ele seguiu, e foi vivendo, e foi buscando viver a vida de Deus. Se ele tivesse guardado e ficado pensando, eu tenho que me vingar dos meus irmãos, eu ficasse dentro daquela prisão só pensando no que ia fazer para se vingar dos irmãos, ele não teria conseguido alcançar os sonhos de Deus. Amém? Então não aceite o ódio definitivo e fatal. Amém? Não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Como eu falei, Deus te coloca em alguns lugares que você pode não estar compreendendo naquele momento. Eu digo que eu sirvo um Deus que me surpreende sempre, mesmo quando eu não estou compreendendo a situação. Eu falo, Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Deus, por que eu estou passando por isso? Lá na frente eu vejo que tem um motivo, tem uma razão, e Ele vai me surpreender, e Ele sempre me surpreende. Amém? E nós devemos ser dessa forma. Em vez da gente começar a murmurar, a gente começar a reclamar, não. Deus está te dando uma oportunidade. A gente só começa a olhar para o lado negativo das coisas, né? Ah, Senhor, eu perdi aquele emprego onde eu gostava demais do que eu fazia, Deus. Eu era feliz naquilo, e eu sei que assim, talvez eu não fosse crescer ali dentro, mas eu gostava demais daquilo que eu fazia. Por que eu fui despedido? Ou por que eu perdi essa promoção? E você fica triste, e você murmura, e você reclama, e aí vem Deus, abre uma outra porta muito maior. Aí Deus abre uma porta lá na frente para você, de um emprego muito melhor, que você fala, nossa, eu nunca pensei que eu seria mais feliz do que eu era onde eu estava. Eu nunca pensei que o Senhor poderia me abençoar tanto. Hoje eu sou o cabeça da minha casa, ou hoje eu consigo ajudar o meu marido, ou hoje eu consigo dar o melhor para os meus filhos. Mas eu vivia ali com aqueles olhos focados somente naquilo que eu queria. E Deus tem o melhor para você. Amém? Então, se você está passando por uma situação que você acha que é um momento difícil, creia no Deus que surpreende. Amém? Creia no Deus que vai fazer de novo. Tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala sobre isso. Ele vai fazer o sol nascer diferente a cada dia para você. Ele faz o sol nascer de novo, com um brilho novo, com algo novo. É o mesmo sol
mas ele para você vai ser diferente. Amém? Então creia nisso. Não olhe para as dificuldades, mas olhe para as possibilidades. Amém? Nós infelizmente, quando estamos passando por momentos difíceis, a gente só olha para as dificuldades. A gente só olha para aquilo que nos fez mal, para aquele que nos fez mal, né? E assim, na última pregação da pastora Ivana aqui na igreja, uma coisa que me marcou muito, e a pastora Vera também falou sobre isso na semana seguinte, que muitas vezes nós sempre perguntamos para Deus: Senhor, por quê? Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu perdi o emprego? Senhor, por que meu filho ficou doente? Senhor, por que eu estou doente? Senhor, por quê? Por quê? Enquanto nós deveríamos perguntar: Senhor, para quê? Para quê, Senhor? E o Senhor vai te responder: para que você cresça, para que você adquire conhecimento, para que você seja testemunho, para que isso que você está vivendo hoje seja testemunho para outros que virão amanhã. Amém? Então que nós cristãos venhamos aprender, em vez de perguntar por quê, mas para quê, Senhor? Eu preciso saber para quê, para que eu possa, Deus, fazer de acordo com a tua vontade. Amém? Então vamos parar de murmurar e vamos aproveitar as oportunidades naquilo que a gente está vivendo. Seja um deserto que você está passando agora. Eu não sei qual é a dificuldade, que às vezes a gente está passando por uma dificuldade tão grande que a gente não consegue nem ouvir, nem ver as grandes coisas que o Senhor coloca diante de nós, as grandes oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Então peça ao Senhor para abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos, amém? Para que nós não venhamos perder a oportunidade. Oitava coisa, mantenha o coração protegido com a graça do perdão. Eu acho essa história de José tão interessante, tão forte, que assim como eu falei, José, ele era o filho preferido de Jacó. E quando Jacó recebeu, Jacó ele tinha feito, para quem não conhece a história, mas eu acho que todos já conhecem, Jacó tinha feito com suas próprias mãos um manto para José. E ele teceu aquele manto com todo carinho. E aí José usava aquele manto, né? E quando os irmãos dele o traíram, o lançaram numa cisterna para que ele pudesse morrer ali dentro daquela cisterna. Aí depois eles viram aqueles homens passando, indo para o Egito. Aí eles resolveram vender José para que ele fosse como escravo para o Egito, né? Porque eles pensaram: eu vou colocar as minhas mãos, não vamos sujar as nossas mãos de sangue, né? E aí eles pegaram aquela capa de José, sujaram com o sangue de um carneiro e levaram aquela capa de volta para Jacó. E Jacó, quando recebeu aquela capa, você imagina a tristeza de um pai quando recebe uma capa de um filho e reconhece que aquela capa era dele e que aquela capa estava suja de sangue, que significava que José tinha morrido. Então você imagina a tristeza daquele homem naquele momento, de saber que o seu filho tinha morrido. Naquele momento, para ele, como se o mundo tivesse desabado. Ele se entristeceu muito. E muitas vezes nós recebemos umas notícias que parecem que é o fim. Para mim é o fim, não tem mais jeito. Essa notícia que eu recebi, pastor, é o fim. O médico falou que não tem mais jeito. O câncer já tomou conta de tudo, já está indo para os ossos, já foi para todos os órgãos, não tem mais jeito. Não, pastora, ele não tem mais jeito, não, já está viciado mesmo nas drogas. Não, ele já se assumiu como homossexual. Eu sei, não tem mais jeito. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu, mas eu acho lindo nessa história que quando José perdoou os seus irmãos, quando os irmãos precisaram de ir até o Egito, porque lá tinha alimento ainda, e estavam passando por um momento de sequidão, onde as pessoas estavam morrendo de fome, onde as pessoas não tinham o que comer, mas o Senhor tinha usado José para falar com aquele rei, né? Para que ele decifrasse aquele sonho de
aquilo ali. E os irmãos foram até lá e reconheceram José. E José os perdoou e os mandou de volta para dar a notícia para o seu pai. E aí eles falaram para ele que José estava vivo. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite que eu acho muito forte nesse texto. Que são aqueles mesmos que te trouxeram a notícia de morte. São eles que vão te trazer a notícia de vida. Amém? O Senhor, Ele nos surpreende de tal forma que Ele fez isso com Jacó. Jacó, ele tinha recebido essa notícia de morte, de que não tinha mais jeito. O filho dele tinha morrido e ele deve ter olhado para aquele manto e se entristecido de tal forma. Mas o Senhor usou os mesmos que trouxeram a notícia de morte para trazer o seu filho está vivo. E hoje Ele governa. E hoje Ele está lá no Egito. E nós nos prostramos diante dEle. Amém? Então pode ser que os médicos tenham trazido para você a notícia. Não tem mais jeito. Os médicos podem ter falado para você: não, a sua doença, olha, vai para casa. São os mesmos que vão olhar o seu prontuário, vão olhar o seu exame e falar: não sei o que aconteceu, mas você não tem mais nada. Amém? Pode ter sido um juiz ou um advogado que falou: olha, o seu caso está perdido. Aquela casa era sua, mas não sei, você perdeu. Vai ser o mesmo que vai falar: o juiz foi ao teu favor e você ganhou essa causa. Amém? Pode ser aquele que vai falar para você: você vai abrir aquele computador e vai olhar, você não foi aprovado mais uma vez. Meu nome não está aqui. Ou até está, mas lá nos 2.500, sei lá qual. Eu passei, pastora, mas em 10.000 acho que eles não chamam não. Vai ser o mesmo que você vai abrir e vai ver seu nome lá em primeiro lugar. Vem começar amanhã que nós estamos precisando. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. O mesmo que trouxe aquela notícia de tristeza é o mesmo que vai trazer a notícia de vida. E nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a colocar o nosso coração de tal forma que o Senhor vai olhar para você e vai falar: esse aí eu vou honrar, porque ele me honrou. Amém? O José, ele foi honrado porque ele honrou o Senhor em todas as coisas. Em momento nenhum ele negociou os princípios de Deus. Em momento nenhum ele olhou para trás. Em momento nenhum ele quis desistir. E ele foi abençoado. E tudo aquilo que o Senhor tinha mostrado para ele há muito tempo, irmãos, não foram dias. Ele não viveu assim alguns dias somente, foram anos. Ele passou 2 anos preso. Ele passou por muitos anos. Mas não pense você assim: poxa vida, pastora, eu tenho uma promessa na minha vida. Eu tinha 20 anos, então quer dizer que isso vai demorar entre os 40, 60? Não, o Senhor sabe o tempo certo. Amém? O tempo certo de Deus na sua vida. E José, quando ele foi governador, ele tinha 30 anos quando ele foi para o palácio. Então ele passou por muitas dificuldades, ele era jovem. Mas o Senhor o honrou de tal forma que ele morreu com 110 anos. Então ele viveu tudo aquilo que o Senhor tinha mostrado para ele. Todo aquele sonho de que ele tinha aquele feixe grande, né? E aí o feixe dele ficava em pé, e o feixe dos irmãos dele se prostravam diante do feixe dele, que o céu, que o sol e a lua se moviam, e tudo aquilo que ele tinha sonhado, o Senhor mostrou o que ia acontecer. E realmente ele foi honrado, ele foi colocado como governador, e aqueles vinham de todos os lugares para que ele pudesse vender os cereais, as coisas que os outros precisavam, e se prostravam diante dele, e o Senhor o honrou, porque ele honrou o Senhor. Amém? Então, se você quer viver um ano diferente, se você quer viver algo diferente, não desista. Não deixe essa tristeza, esse desânimo, não deixe as dificuldades do dia a dia, da nossa vida secular impedir de você viver os sonhos de Deus. Amém? Que você não separe. Muitas vezes a gente fala: não, esse ano de 2012 foi bom, sabe? A minha vida secular foi boa e a minha vida com Deus foi boa, mais ou menos. Que a sua vida seja uma vida só. Que
tudo que você for fazer seja a tua vida com Deus, seja você e Deus. Coloque em primeiro plano a vontade do Senhor, que o Senhor vai te colocar em primeiro plano também. Amém? Busque fazer a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida. Quando você estiver passando por um momento de tentação, de grande tentação de fazer uma coisa, ninguém está vendo, estou aqui, ninguém está vendo, ninguém vai ver, não tem câmera nesse lugar, eu vou aproveitar este momento aqui no meu trabalho, né? Sei lá, minha secretária é bonitinha ou meu chefe é bonitinho, se eu der um mole para ele, vai me dar uma promoção, ninguém vai ficar sabendo nunca, nem tem como saber, o Senhor vai saber. Amém? Pense que os olhos de Deus estão sobre a sua vida todo o tempo, que o Espírito Santo de Deus habita em você todo o tempo. Então, se você quer ter um ano de 2013 diferente, seja diferente. Amém? Nós ontem falamos sobre isso aqui no nosso culto jovem, que nós não devemos esperar somente dos outros, ou que nós não devemos esperar do outro, que nós venhamos tomar atitude. Porque se você tiver atitude, se você tomar atitude de fazer, o outro também vai fazer. Amém? Faça a sua parte, que o Senhor tem feito a dele. Mas às vezes a gente prefere fechar os nossos olhos e achar que só nós que estamos fazendo, que Deus não está vendo, que Deus não está no negócio. Eu quero que você creia que o Deus que você serve é o Deus que surpreende. Amém? É o Deus que está te vendo. É o Deus que vai fazer aquilo que Ele prometeu. E que os mesmos que lhe trouxeram a notícia de morte serão os mesmos que lhe trarão a notícia de vida. Amém? Aquilo que você não viveu em 2012, se for promessa de Deus para a sua vida, você vai viver em 2013. Seja um concurso, seja uma promoção, seja a abertura de um negócio, seja seja se casar, seja arrumar o namorado certo, seja ter filhos, não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus que surpreende. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé neste momento, e eu quero que você venha clamar ao Senhor agora. Eu quero que você venha pensar naquilo que você queria ter vivido em 2012, mas aquilo que você ainda quer viver em 2013, aquilo que você pensa que precisa ser mudado na sua vida ainda. Senhor, eu preciso moldar o meu caráter segundo o teu caráter. Então eu quero que você neste momento feche os seus olhos aí onde você está. Se você conhece este louvor, você pode cantar. Este louvor, eu sou apaixonada por este louvor, porque Deus fala muito comigo através dele. E eu creio que Ele vai falar com você também nessa noite. E que você não desista dos seus sonhos. O Senhor, Ele quer que você guarde isso no seu coração nessa noite, independente da circunstância que você está vivendo. Não desista dos seus sonhos. Independente das pedras que estão à sua frente, não desista dos seus sonhos. E que os seus sonhos sejam baseados na vontade do Senhor. Amém? Então feche os seus olhos agora e clame ao Senhor neste momento. Oh Deus, Pai poderoso. Oh Senhor, como José, Senhor, passou por tantos momentos de dificuldade, Senhor. Ele passou, Senhor, por muitos momentos onde ele poderia ter desistido, Senhor. Nós muitas vezes passamos e desistimos, Pai. Mas nós queremos retornar a Ti nessa noite. Nós queremos retornar aos Teus caminhos, Senhor. E nós queremos a Tua força, Pai, porque nós cremos que Tu és o Deus que prepara tudo, que sabe de tudo e que sempre vai nos surpreender, Deus. Então venha sobre nossas vidas neste novo ano que está começando, Pai. É uma nova página, Senhor, em branco que nós queremos escrever, mas nós queremos que o Senhor escreva por nós. Acho que Oh, entendi Lebalabachê. teu jeito de agir. Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, Aleluia. fazes
Depois de uma palavra assim, a gente fica sem fala, né? É ter a certeza que o Senhor é conosco. Que o teu amanhã será muito melhor do que hoje. Porque Deus nos surpreende. Aquilo que nem pedimos ainda, o Senhor conhece a nossa necessidade e já está nos dando. Queridas mulheres da igreja, eu quero convidar as irmãs para... Que dia que é, pastor? Sexta-feira, 8 horas da noite, a reunião das mulheres da CCNA. Vai ter um culto abençoado, uma palavra abençoada. Nós vamos fazer umas brincadeiras na igreja. Vamos nos confraternizar, encerrando o ano, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Muitos ficaram para trás, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado. Então, sexta-feira, 8 horas da noite, as mulheres, se o homem quiser vir também, a gente deixa, né, pastora? Pastor Edson, ele gosta de estar em todos, então com certeza ele vai estar aqui. Tragam um prato de salgado e uma lembrança. Um amigo da onça. Pastor Edson vai ter um amigo da onça. Então traga uma lembrança, um prato de salgado. Se você quiser convidar alguém, pode convidar, viu? Vai ser muito gostoso aqui na igreja. Eu falei do bazar sábado e domingo. Se você não for comprar e tiver alguma coisa para doar, você pode, olha, a igreja fica aberta todos os dias pela manhã, até 11 horas, o irmão Paulo está aqui. A porta pode estar aberta, fechada, mas você chama dali que ele ouve aqui em cima e abre a porta para você. Então traga a sua doação, se você tiver alguma coisa para doar. E se você souber de alguém que queira comprar também, no bazar começa sábado pela manhã, por volta das 9 horas. Né, pastora? Quer falar? Só um momento. Amanhã eu queria, a pastora Divina e eu vamos estar organizando as coisas do bazar, só que a gente precisa de ajuda. Eu queria saber se tem mais alguém, umas 2 pessoas ou 3 que estejam disponíveis para estar aqui amanhã, a partir das 5 horas, acho que tá bom, né? Mas a partir de umas 5 horas. Quem pode vir aqui amanhã? Marina, irmã Eduarda e o Wesley. Então, eles 3. Amém. A Sandra, cadê a Sandra? Levantou a mão? Tá da Sandra. Então, amanhã às 5 horas, tá? Se vocês tiverem coisas para trazer, então, puderem trazer aqui para a igreja, ou então combinar com alguém para trazer para vocês, que a gente vai estar fazendo bazar no sábado.
nós vamos estar fazendo uma reunião à noite com quem quer ajudar a organizar a festa de final do ano. Nós precisamos de ajuda, né? E tem alguns jovens que estão aí sem fazer nada. Se você, quem pode terça-feira à noite vir aqui pra gente 8 horas da noite? Ali a Marina, a Camila, a Aninha, a irmã Isabel e a irmã da Camila, outra que tem muitos nomes, eu nunca sei qual é qual. A Sandra. Então, gente, vocês que levantaram a mão, terça-feira, tá? 8 horas da noite, a gente vai estar aqui organizando a nossa festa de final de ano. E aí, assim, o ano passado, quem teve aqui na virada de 2011 para 2012? Amém? Só vocês? E os outros nem sabem que perderam. Então, gente, estejam aqui conosco. Na verdade, vai ser lá na chácara, né? Mas nós, o ano passado, tivemos aqui uma festa maravilhosa. Quem esteve aqui pôde participar conosco, viu que foi muito bom e que esse ano quer estar de novo e esse ano vai ser melhor ainda. Então, que você possa vir com seu familiar, com seus familiares. Se você quiser convidar alguém, tá? Esteja só falando conosco. Nós vamos organizar o que vai trazer cada família. Igual foi ano passado, cada família traz aquilo que ia comer na sua casa, aquilo que ia ceiar. Prepara um prato especial e assim a gente ceia todo mundo junto, tá? Então, não faça uma programação. Se você não tem nada ainda programado, ou se já tem, esteja aqui conosco. Que não tem coisa melhor do que entrar o ano novo na presença do Senhor. Entrar o ano já com o Espírito Santo de Deus nos guiando, sendo direcionado por Deus. Amém? Então, terça-feira à noite, quem puder vir para a reunião aqui, às 8 horas, nós estamos vendo a possibilidade da igreja irmã nossa, que é a comunidade de Taguatinga, estarem conosco. Bem provável que eles venham passar conosco essa virada. Então, que vocês possam estar realmente nos honrando e honrando ao Senhor com a tua presença. Amém? Terça-feira à noite também é o ensaio do coral. Mas não se preocupe que tem muito espaço, a reunião pode ser lá em cima e o ensaio aqui embaixo. E o coral dizem que está assim, uma maravilha. Eu já estou ansiosa, eu amo o coral. Então, irmã Maria, vem ajudar. Gente, a gente fica na igreja sem fazer nada. Vai pro coral, tá. Mas quem está aí e quer se enturmar, vamos fazer alguma coisa, né? Cadê as meninas? Vamos enturmar? Vamos? Vocês duas, vamos? Você tem um coral, né? Você está no coral. Mas ajudar no bazar, se vocês têm essa oportunidade, venha ajudar a separar a roupa, consertar, colocar o preço. Tem muita coisa para fazer aqui na igreja. Então vamos fazer alguma coisa, vamos dar um presente para o Senhor, né? Que saia de nós. Amém? O pastor quer dar algum aviso, falar alguma coisa? Graça e paz. Eu estava ali aflito para ela me dar uma oportunidade, né? Mas o que eu quero dizer para a igreja é o seguinte: esse ano nós não fizemos nada. Eu estou envergonhado. Nós não fizemos nada pela comunidade. Fizemos por nós, pela igreja, fizemos festas, fizemos encontros, reencontros, mas não fizemos nada pela comunidade. O ano de 2013 vai ser diferente. Nós temos um projeto que vamos discutir com a liderança da igreja. Eu estou marcando hoje para segunda-feira uma reunião com os diáconos, diaconisas, com quem exerce liderança na igreja, com os pastores. Segunda-feira nós vamos começar a discutir um projeto social. Nós não podemos estar fechados nessas. Aqui o prédio é diferente, né? Não é quadrado. Então não são 4 paredes. Se você contar, são 5 paredes. E podemos estar fechados aqui. Tem irmãos aí fora que nunca ouviram falar de Jesus.
estão precisando de ouvir essa palavra. Mas eu aprendi, quando eu ainda não era evangélico, que não adianta muito você levar a palavra para quem está com a barriga vazia. Você tem que dar comida. Então, nós vamos estudar o trabalho social. Nós temos o Recanto, e me incomoda ver o Recanto Edmir de segunda a sexta-feira fechado. Então, nós queremos fazer um projeto esse ano. A Comunidade Cristã Nova Aliança, o Recanto Edmir, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e a Administração de São Sebastião. Nós vamos colocar o Recanto para servir a comunidade nos dias que ele está ocioso. Eu ouvi essa semana um testemunho na televisão de um casal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa irmã, ela cantava, mas nunca pensou que seria cantora. Depois que ela se casou, o marido um dia resolveu gravar um CD dela e dar de presente para os clientes dele. Ele era empresário. E esse CD só tinha música evangélica, porque eles são evangélicos. E teve uma repercussão, um retorno tremendo desse CD, as pessoas ligando para eles. Depois eles tiveram vontade de fazer um trabalho social, usar o trabalho da música, mas fazer algo pela comunidade. Eles catalogaram 200 crianças onde eles moravam, tiraram fotos, viram as necessidades das crianças. E esse rapaz, esse irmão, ele tinha que ir aos Estados Unidos porque ele era representante de uma empresa dos Estados Unidos. Ele ia perder 40% do que ele recebia mensalmente. Então ele pensou, eu vou ter que dispensar muita gente, porque a renda vai diminuir 40%. Então ele pegou a esposa, montaram esse CD, tiraram fotos e fizeram agenda em várias igrejas para ir pedir ajuda para esse projeto social. Bom, chegou lá, deu tudo errado. Eles só conseguiram ir em uma igreja. Ela só cantou em uma igreja. Passou o filme, o pastor chamou, falou, irmão, Deus sabe o que faz, porque só essa igreja tem condições de manter mais de 200 crianças. Então aquela igreja abraçou o projeto. No outro dia ele foi na reunião da empresa, que ele pensou que ia perder 40%, e passou também o filme sobre esse projeto. Os donos da empresa disseram, olha, nós não vamos diminuir, nós vamos aumentar o que você tinha condições de atender, nós vamos aumentar. E pegou o CD e disse, nós também vamos ajudar essas crianças. Então ele disse o seguinte, que Deus é egoísta. Eles pensavam em dar alguma coisa do que eles recebiam pela comunidade. E Deus, por essa atitude deles, deu muito mais do que eles já tinham recebido. Aumentou a renda deles. Na hora de vir embora no aeroporto, ela tinha mais 400 quilos. E a gente sabe quando viaja para o exterior que é difícil, tem que pagar. E ela pensou, não tem o dinheiro para pagar. Sobraram os CDs. E na hora de passar pela moça no aeroporto, o marido teve a ideia de entregar um CD. Essa irmã era brasileira. Quando ela viu as músicas, ela falou, eu já fui da Adventista. Tem 7 anos que eu estou nos Estados Unidos. Pega suas malas, passa ali. Ela passou todas as malas sem pesar. Então, irmãos, Deus é assim. Deus não fica devendo nada para a gente, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. E eu fui tocado por isso. Eu já fui espírita e aprendi
a trabalhar, a ajudar a comunidade. Eu quero conclamar essa igreja para abraçar no ano de 2013 um trabalho social. Nós não vamos ficar só aqui nas festas, porque o culto é uma festa. Hoje, depois do culto, nós temos macarronada com salsicha e macarronada com sardinha. Eu perguntei ao Ney, por que dois tipos? Tem gente que não gosta de sardinha, mas gosta de salsicha. Então nós temos dois tipos de macarronada, temos refrigerante, vai custar R$5 por pessoa. Para que esse dinheiro, irmão? Nós vamos pintar a igreja. Não vamos mexer no caixa da igreja, vamos pegar o dinheiro dessa renda da cantina para pintar a nossa igreja, para começar 2013 com a igreja bonita. Ela já é bonita, mais linda. Então, irmãos, se preparem. Os líderes amanhã, 8 horas da noite aqui. Pastor Carlos, pastora Divina, todos os diáconos, todas as diaconisas, todos os pastores aqui, 8 horas da noite. Vamos começar a botar no papel nosso projeto. Vamos dar um nome para esse projeto. Vamos sair falando com os empresários de São Sebastião que nós temos que ajudar essa comunidade. A nossa igreja vai ser conhecida por uma igreja que não fica só entre as 5 paredes. Porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Vamos sair para ajudar a comunidade. Vamos ficar de pé, irmãos. A pastora disse ali que eu posso orar. Não é você que vai orar, não? Senhor, nós te agradecemos por tudo que recebemos nesta noite, pela palavra que o Senhor deu à pastora Karine para nos transmitir. Temos que perseverar, Senhor, temos que fazer a nossa parte para que o Senhor nos ajude, Senhor. Temos que nos preocupar com aqueles que estão no mundo, Senhor, para que eles possam te conhecer e aceitar a ti, Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Continue abençoando a sua igreja, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém, amém. Vamos aplaudir. Aleluia, aleluia.